Olá, você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. Vamos falar um pouquinho sobre mercado de citros, vamos entender como é que estão os preços da laranja, como que o clima está colaborando ou não para que esses preços se mexam. E para isso, quem vai conversar com a gente nesse momento e trazer as informações sobre as condições de clima, as condições dos pomares e também de preços, é o seu Arlindo de Salvo Filho, ele que é consultor em citricultura e fala diretamente de Aguaí, no interior de São Paulo. Seu Arlindo, seja muito bem-vindo. Boa tarde a todos, boa tarde aí, Letícia, pela oportunidade de esclarecer algum assunto aí para os citricultores. Nós é que agradecemos, senhor Arlindo. E me diga uma coisa, como é que está o andamento dos preços da laranja e como que isso está ligado com o clima, senhor Arlindo? É, é muito boa a sua pergunta. A partir de dezembro, né, os preços da laranja começaram a cair em função é, do alto preço conseguido pelo produtor e também o consumidor paga essa conta porque no final das contas quem vai sofrer esse impacto é o consumidor. Então, e aí o clima influenciou muito em janeiro, teve muita chuva, o que diminuiu muito a qualidade das frutas, né? As frutas começaram a apodrecer mais rápido, e isso retraiu um pouquinho o mercado. Então, em dezembro, novembro, dezembro, o preço da pera, que é uma das principais variedades do mercado, chegou a R$ 140. Em dezembro, ela já caiu para 110. E hoje ela está entre 95 e R$ 100. Então, em função disso, nós estamos no final da safra, né? Então, principalmente as frutas amarelas. Então, o pessoal recuou um pouco em função do preço e a qualidade da fruta caiu muito em função do excesso de chuva. E, senhor Arlindo, me diga uma coisa, como é que está a pressão em relação a greening, a cancro cítrico, né, aí no cinturão citrícola paulista? Então, o greening também e a questão climática que foi o ano passado, da onda de calor, né, diminuiu a safra. Isso nós vamos ter que enfrentar todos os anos, né? Nós temos essa onda de calor, isso aí é mundial. Eu participei de um congresso aí, tinham 500 pessoas do mundo todo, todos tiveram essa consequência do excesso de calor na florada, o que prejudicou o pegamento do fruto. E o greening também derrubou muito, o greening aumentou muito, né? Esse ano também com excesso de chuva, fica difícil para o produtor cuidar dos seus pomares, passa o inseticida após a chuva ele cai para 30% sua eficiência. Então, nós vamos ter esse impacto nessa próxima safra de 24, 25. Né? E se você me perguntar o que eu estou achando, né, há uma queda de produção nas laranjas precoces e as laranjas tardias estão mais carregadas. Então, a minha opinião ainda é um pouco cedo, né? Fevereiro, março seria uma época ideal para fazer esse levantamento de safra, mas eu acredito que a safra que vem será a mesma da safra do ano passado, em torno aí de 223 milhões de caixa, no estado de São Paulo e Triângulo Mineiro. 220 quantas caixas? 223 milhões de caixas, de 40,8 quilos. Né? Então, há uma boa perspectiva para o citricultor esse ano de 2025 também. Porque diminuindo a oferta, é uma questão de mercado, né? Aumenta o preço. E E por, a fa indústria já está... Por Oh, falar em perdão. preço, seu Arlindo, né? O senhor estava contando, trazendo esse ponto que é fundamental, né? Quando a gente olha para fundamentos de mercado, né? Diminui a oferta, o preço sobe. Mas nesse momento que o senhor falou que os preços da laranja estão em baixa por causa da questão da qualidade das frutas e como o preço tinha subido anteriormente, o consumidor se retraiu. Os preços de agora estão fechando a conta para o produtor? Aí estão fechando a conta do produtor, o produtor está com lucro, então nós estamos no final da safra, mas logo as regiões mais quentes do estado, tipo Jales, região de Jales, vai começar a entrar a nova safra, com uma qualidade melhor, uma oferta também grande, e com isso eu acredito que vai manter esse preço aí para o mercado em torno de 95 a R$ 105 a caixa de fruta nos pomares. Então, o preço vai ser bom, a perspectiva é boa, e para a indústria de suco eu calculo aí de R$ 80 a R$ 90 também, que é um bom preço para o citricultor.
São apenas, a minha opinião, a expectativa que eu tenho para o ano de 2025. E, senhor Arlindo, em relação aos custos de produção, principalmente com os tratos culturais que precisam ser feitos, né, no pomar, como é que está o andamento em relação a isso? Nessa safra, em comparação à safra passada, como é que estão esses investimentos, né, em fungicida, em herbicida, em inseticidas? Como é que os citricultores estão investindo nisso e estão vendo esses custos? Então, a gente tem que esclarecer. A sua pergunta é boa pelo seguinte: todo mundo pensa que o agro está envenenando o produto para ser consumido, né? E não é bem isso, né? Ninguém vai gastar, nenhum produtor gasta o dinheiro um defensivo se for necessário. E os defensivos estão ficando cada vez mais modernos, diminuindo as doses. Nós temos defensivo aí de 60, 70 gramas por hectare, em 10 mil metros quadrados. Quanto de fruta tem? Então, esse resíduo é muito pouco. Os preços aumentaram muito. Os preços dos fertilizantes também aumentaram em função do dólar, né? Os custos dos produtores estão altos em função também do aumento do diesel, né? Tudo depende do diesel nas propriedades. E o produtor ele está investindo porque há perspectiva de bom preço, né? Com a redução aí da produção da Flórida, né? A Flórida, em 20 anos, era 243 milhões de caixa. Hoje, a Flórida, a perspectiva de colher 11 milhões. O caso do greening. Então, é uma doença terrível e essa doença está pegando muito aqui no estado de São Paulo e os produtores estão indo para outras regiões como Sergipe, Minas, Goiás, né, Bahia. Então, eles estão mudando porque para fugir Mato Grosso do Sul agora a Cultralha é uma empresa que domina o setor, está indo para lá. Enquanto o lugar mais quente não é bom para o crescimento da bactéria, né? Que a doença do green é uma bactéria de difícil controle, porque não consegue criar essa bactéria fora da planta. Existe muita pesquisa. Os Estados Unidos já gastou 2 bilhões de dólares na pesquisa e não encontrou ainda uma solução. E aqui no Brasil, os nossos citricultores são muito eficazes e conseguem aí ter uma produtividade boa e ter uma longevidade dos pomares ainda maior. Então, nós estamos conseguindo, com isso, manter um pouco a produção dos pomares brasileiros. Perfeito. Senhor Arlindo, muito obrigada pelas informações. O senhor é sempre muito bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas e está falando aí direto da propriedade, né, senhor Arlindo? Exato. Então, eu tenho propriedade de um amigo, de um consultado da gente, né, que está fazendo esse trabalho muito bem feito e está conseguindo excelente produtividade e, com isso, abaixa o custo. Quanto mais produção, menor seu custo. Então, eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês e esclarecendo alguns assuntos muito importantes para os citricultores. E só uma outra observação aí, o tempo está fechado em Aguaí, vem chuva nessa tarde de quinta-feira para vocês aí? Tá a previsão de chuva, acho que é de 70%, pancada de chuva à tarde aqui. Está calor, né? E a previsão de chuva. Isso vai favorecer o pomar por aí? Vai favorecer. Os pomares ficaram... Muita gente me pergunta por que o pomar está amarelando, está tudo amarelo, estava bonito há um mês atrás, porque ficou nublado, o excesso de chuva lavou nutrientes, né? Atrasou as adubações e a planta, com o tempo nublado, ela não fez fotossíntese. Então, isso é normal. Então, todo mundo está apavorado porque o pomar está amarelo, mas, assim, em função disso também, o clima afetou aí a aparência da laranja. Mas ela vai voltar. Tá bom? Perfeito. Muito obrigada mais uma vez, senhor Arlindo. Uma ótima safra para você, citricultor que está nos acompanhando. Tá, muito obrigado. Eu que agradeço e à disposição de vocês sempre que possível. Daí então estivemos com o seu Arlindo de Salvo Filho, ele que é consultor em citricultura, falando diretamente de Aguaí, no interior de São Paulo, que compreende ali parte do cinturão citrícola paulista. E o que o seu Arlindo ele traz para a gente de informação? Que houve uma alta de preços no ano passado da laranja e depois esses preços começaram a cair ali a partir de novembro, dezembro, até agora o momento em janeiro. E o que trouxe essa queda de preços, segundo o seu Arlindo? Foi a questão
do clima, né, que impactou a qualidade das frutas, o preço estava elevado, então o consumidor chegava ali no supermercado vendo os preços elevados e a fruta feia na gôndola, acabou se retraindo. Logo, essas frutas acabaram, portanto, sobrando, a demanda esfriou e os preços acabaram baixando. Mas, segundo o seu Arlindo, agora o clima está contribuindo para a nova safra de laranja e observando, o clima está contribuindo para ter uma menor produção, né, nas laranjas. A gente está vendo a questão do greening, a questão das frutas, né, de ter uma menor produtividade. Na Flórida também deve haver uma produtividade menor. E o que isso deve fazer? Uma oferta menor, os preços devem subir novamente. O senhor Arlindo pontua ainda que mesmo com essa queda nos preços que a gente viu aqui, principalmente para a laranja-pera, como ele trouxe para a gente, olha só, eu estou até com a anotação aqui, ele trouxe ali, ó, novembro um preço de cerca de R$140 por caixa, dezembro caiu para 110, mês de janeiro fechou ali na casa dos R$100, R$95 por caixa. Mas ainda assim o produtor segue tendo lucro, já que então está conseguindo fazer o escoamento dessas frutas neste momento, principalmente para a indústria de suco. Eu encerro por aqui, já tem mais informação para você. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.